Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre orações subordinadas adverbiais. Bem, as orações subordinadas normalmente são bastante vistas como um bicho de sete cabeças, né? A galera não curte muito as orações subordinadas. Embora as adverbiais sejam um tanto mais fácil, talvez. Eu acho que o bicho de sete cabeças maior são as substantivas. Logo mais nós teremos uma aula também sobre as substantivas e as adjetivas. Mas, por enquanto, vamos começar pela talvez mais simples para alguns, né? É bom lembrar que as orações subordinadas, assim com esse perfil de classificação de orações, não é tema do Enem, né? Então, no Enem, nós não vamos ter questões que pedem para você classificar orações subordinadas, coordenadas, sejam elas quais forem, tá? Mas é interessante lembrar que as orações subordinadas, tanto as subordinadas, os três tipos, né? As subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas e as subordinadas adverbiais, que nós vamos ver hoje, elas são ligadas por conectivos. No caso das adverbiais e das substantivas, elas são ligadas por conjunções. No caso das adjetivas, a ligação vem através de um pronome relativo. E, mais especificamente, em se tratando de orações adverbiais, elas têm uma semântica. O conectivo carrega consigo uma semântica, um significado, que é fundamental para o entendimento do sentido da oração, né? Então, assim, esses conectivos, essas conjunções, são elementos que funcionam como aporte para a coesão textual. Então, mesmo que não caia em si as orações subordinadas, ou mesmo as orações coordenadas, no Enem, mais especificamente, né? Mas há questões no Enem, na prova de linguagens, sobre coesão. E esse conhecimento das orações subordinadas adverbiais é fundamental para isto, para que você tenha esse conhecimento do sentido, do significado desse conectivo, porque é nele que vai estar centrado o sentido da oração subordinada. Porque é através desse conectivo que essa oração vai ser ligada à chamada oração principal. Por isso é tão importante que você saiba diferenciá-los nessa questão mesmo de sentido. Qual é o sentido desse conectivo, dessa conjunção? Muito bem. Além disso, nós temos na prova de redação do Enem a competência 4, que é a competência que vai avaliar a sua coesão. Então, se você utiliza inadequadamente um conectivo, ou seja, inadequadamente em que sentido, Thaís? No sentido de que você usa um conectivo que tem um significado que não é aquele significado que você gostaria de expressar naquele contexto. Então, você usou inadequadamente. Isso pode trazer um problema de significado e, consequentemente, de coesão, e, consequentemente, você perde pontos na competência 4 da redação. Mas, muito embora a gente não tenha assim, essa exigência a nível mais, talvez a nível mais avançado, nesse sentido de que você precise classificar essa oração subordinada, né? Ou essa oração coordenada, ou mesmo o conectivo, você em si não tem uma questão direta perguntando qual a classificação dessa oração subordinada ou coordenada, ou desse conectivo, dessa conjunção, você vai ter questões contextualizadas, né, no Enem, em que você precisa ter esse conhecimento de que conectivo, qual seria a classificação desse conectivo, no sentido de que qual é a semântica que ele repassa, qual é o sentido que ele repassa, o significado que ele repassa.
Mas é bom lembrar que há uma galera que com certeza assiste aí os vídeos do meu canal, inclusive ele nasceu com esse propósito, né? Não somente de vinculação ao Enem, mas também a concursos públicos, né? E em concursos públicos, nós vamos ter, sim, em muitas bancas de concurso, que fazem prova de concurso, essa pergunta mais direta da classificação das subordinadas, mais especificamente das conjunções subordinativas. Né? Nós já temos uma aula de conjunções aí no canal, assistam, acho que é importante também para fundamentar isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então vamos lá, vamos às orações subordinadas adverbiais. Bem, as orações subordinadas, antes de nós entrarmos nela, vocês têm aí, olha, vejam, elas são 9, né? A gente tem as causais, as consecutivas, as comparativas, as conformativas, as concessivas, as condicionais, as proporcionais, as finais e as temporais. Aí vocês têm um exemplo, né? O animal fugiu inesperadamente. Vejam que inesperadamente é um advérbio, é um modo, né? Então, eu teria aí o animal fugiu de surpresa. De surpresa, eu tenho, nesse caso, duas palavrinhas que compõem uma locução adverbial, porque elas são duas, mas elas têm um significado em comum. Elas duas passam um sentido de inesperadamente, né? Ou surpreendentemente. E a oração subordinada adverbial nada mais é do que a substituição, digamos assim, né? Ao invés de eu utilizar um advérbio para expressar em si o adjunto adverbial, né? Ou mesmo uma locução adverbial para expressar esse adjunto adverbial, no caso da sintaxe, na verdade, quando a gente usa uma oração adverbial, nada mais é do que uma oração que vai ter essa função de adjunto adverbial, tá? Então, ao invés de eu usar um advérbio para expressar um adjunto adverbial, ou mesmo uma locução adverbial para expressar esse adjunto adverbial, agora eu expresso esse adjunto adverbial através de uma oração. Então, veja, o animal fugiu quando ninguém esperava. Então, nesse sentido aí, a gente tem uma função de adjunto adverbial que é exercida por meio de uma oração adverbial. Muito bem. Aí nós temos a conceituação de oração adverbial, né? Vejam, hoje em dia recebemos as notícias imediatamente. Então, nesse caso, eu tenho um advérbio que expressa o adjunto adverbial, como eu falei, né? E a gente pode ter essa expressão do adjunto adverbial por meio de uma oração. Hoje em dia, recebemos as notícias logo que os fatos ocorrem. Então, nesse caso, a gente tem uma oração subordinada adverbial. Muito bem. Então, vamos às marcas da oração subordinada adverbial. Primeiro, toda oração subordinada, ela só é subordinada porque ela, digamos assim, ela está sob, né, o mandar de uma outra, né? Ela tem que obedecer, digamos assim, né? Por isso que ela é sub, porque ela está sob, ela está abaixo, debaixo, né? Debaixo de um comando de uma outra oração que é chamada de oração principal, tá? E elas vão ser introduzidas por conjunções subordinativas. Por isso é interessante que vocês observem no meu canal também a aula sobre conjunções, em que eu vou falar um pouquinho dessas conjunções subordinativas, tá? Ou por locuções que equivalem a conjunções, tá? Elas não são permutáveis como as substantivas por um pronome substantivo, que é o isso. A gente vai ter uma aula sobre as substantivas e eu vou falar sobre essa questão da permutabilidade com o pronome substantivo isso. Muito bem, então aqui nós temos a oração subordinada adverbial causal, que é aquela que vai expressar a ideia de causa, né? Então, nós vamos ter como principais conjunções ou conectores que estabelecem relação de causa o porquê, o visto que, o já que, o como, né? O haja vista que também seria um exemplo. Enfim, temos muitos outros, né? E aí você vai ter
essa noção de causa, né? Árvores e casas caíram porque um vendaval assolou a cidade. Agora sim, é interessante, por exemplo, observar que esse conectivo com ele vai ser assim bastante produtivo, no sentido de que nós vamos ter a possibilidade de usar o com tanto na causal, quanto na comparativa, quanto na conformativa. Então, é muito interessante nós prestarmos atenção no uso desse como, porque ele pode vir, né, digamos assim, camuflado e a gente não perceber que ele tem um outro sentido. Embora o sentido talvez mais usual, que as pessoas mais conhecem, seja o de comparação, né? Mas ele também pode ser causal e também pode ser conformativo. Tá? Muito embora, pelo menos a impressão que eu tenho é que a gente use de maneira muito comum, né, e regular o como dentro dessas três possibilidades, tanto de causa, quanto de conformidade, quanto de comparação, certo? Aí a gente tem uma... Normalmente, os alunos, quando eu falo de causa, né, ou consequência, a gente percebe que essas duas ideias elas estão muito ligadas. E, nesse caso, há uma dúvida que bate geralmente por conta de que é causa ou é consequência? Como é que eu vou saber quando é um e quando é outro, né? Por exemplo, árvores e casas caíram porque um vendaval assolou a cidade. Então, a causa é o vendaval. Vejam que sempre na mesma estrutura, no mesmo contexto, na mesma sentença, nós vamos ter a causa e a consequência. Vejam, a causa de as casas caírem e árvores caírem foi o vendaval ter assolado a cidade. E qual foi a consequência de o vendaval assolar a cidade? A queda de árvores e casas. Então, essas duas ideias, elas estão muito intrínsecas, uma está sempre conectada à outra. Como é que eu vou fazer essa diferenciação para uma oração subordinada adverbial causal e uma oração subordinada consecutiva? Muito bem. Então, a primeira coisa para que a gente deve observar é a seguinte: na oração subordinativa causal, adverbial causal, nós não vamos ter digamos assim, o tão, né? O tão que, tanto que é uma estrutura fixa para as orações consecutivas. Vamos ver agora as consecutivas para a gente verificar. Olha, veja, a ideia aqui é de consequência, né? E a única conjunção consecutiva é o que. Tá? Só que esse que ele vem sempre precedido de alguma palavra intensificadora dentro da oração principal. Então, vejam, essa que vai ser a marca da diferença entre orações causais e orações consecutivas. Essa estrutura que a gente vai ter nas consecutivas, em que a gente tem uma palavra que é intensificadora. Então, nós vamos ter o tão que, o tamanho que, o tal que. Por exemplo, passou um vendaval tão violento que árvores e casas caíram. Vejam que agora eu também tenho a ideia de causa e consequência na mesma sentença. Qual foi a causa de árvores e casas caírem? O vendaval tão violento. Qual foi a consequência do vendaval tão violento? Árvores e casas caíram, né? Então, só que agora eu vou ter uma outra estrutura, porque eu tenho uma palavra que intensifica isto, que é a palavra tão. Então, nesse caso, agora a gente vai ter uma oração consecutiva, tá bom? Então, vejam que, como eu fiz essa observação anteriormente, né? Vocês têm essa observação aí no slide, como os conceitos de causa e consequência são correlatos, um não existe sem o outro. Quando a oração subordinada, quando a oração adverbial indica causa, a principal indica consequência, e vice-versa. Vocês percebem isso? Então, a gente vai ter aqui, eu trago mais outros exemplos. Ó, o incêndio se propagou rapidamente porque o material era inflamável.
Então, vejam que a oração principal Thaisa, qual que vai ser a oração subordinada? Você não falou. Beleza. A oração subordinada, gente, é aquela que sempre vem com a marcação do conectivo. Aqui está com o conectivo, tá? Aqui está sem o conectivo é a oração principal. Thaisa, haverão casos, né, ou haverá casos, em que essa oração subordinada vai estar reduzida. Ela não vai ter conectivo. Tudo bem, vamos com calma, isso é tema de uma próxima aula. Mas sim, a gente vai verificar que haverá casos de orações subordinadas que não vão ter conectivo, elas vão estar reduzidas, ou de gerúndio, ou de participe, ou de infinitivo. Mas isso é tema de uma próxima aula, tá bom? Então, assim, quando você vê, por exemplo, a marca principal da oração subordinada, quando ela não está reduzida, claro, é a presença da conjunção, do conectivo, tá bom? Então, o incêndio se apagou rapidamente. Veja, essa é a oração principal. Indica consequência, tá? Porque a subordinada vai indicar causa. O material era inflamável. Então, a causa era o material ser inflamável, né? E a consequência de um material ser inflamável é que o incêndio vai se propagar rapidamente. E aí, nesse caso, a gente tem, veja, uma oração subordinada adverbial causal. Vejam agora aqui embaixo, ó, a consecutiva. O material era tão inflamável que o incêndio se propagou rapidamente. Então, agora, vejam, na principal eu tenho a causa. E a causa, né, é o material ser inflamável. E qual é a consequência? O incêndio se propagar rapidamente. Então, vejam que uma mesma ideia, digamos assim, né? Não é a mesma estrutura, mas é a mesma ideia. Tanto a de cima quanto a de baixo falam absolutamente a mesma coisa, só que em cima eu dou ênfase à causa, certo? Por que eu dou ênfase à causa? Porque a oração subordinada é a causal. E embaixo eu dou ênfase à consequência, porque a oração subordinada é a consecutiva. E esses conceitos, eles vão estar sempre juntos, né? Sempre no mesmo período, isso aqui eu chamo de período composto, né? Tendo em vista que eu tenho duas orações. Então, nesse caso, nós vamos ter muito a presença sempre dessas duas ideias, desses dois conceitos, embora um seja sobressalente ao outro, um se sobressaia ao outro, um tenha mais ênfase que o outro, certo? Muito bem, vamos passar aqui a oração subordinada adverbial final, que é aquela que dá a ideia de finalidade, indica a intenção, né? Que se tem quando se pratica um ato. Então, nós vamos ter como conjunções ou locuções conjuntivas finais o para quê, o que, a fim de quê e por quê, certo? Então, eles se esforçaram para alcançar bons estudos, certo? Distingue-se da consequência porque este é o resultado obtido por uma ação. A finalidade pode ser atingida ou não. Então, na consequência, você tem o resultado de uma ação, tá? A ação, ela tem um resultado concreto. Na finalidade, você tem um propósito que pode ser ou não atingido, tá? Tem um objetivo que pode ser ou não atingido. Na oração subordinada adverbial condicional, vem expressa a ideia de condição, tá? As principais conjunções ou conectores condicionais são o se, o caso, desde que, o contanto que, o sem que é o famoso senão, né? Isso aqui também dá uma aula, questão da ortografia, né? O senão. Se não for verdadeira, a notícia prejudicará muita gente, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma ideia de condição, né? Se você lavar a louça, nossas mães adoram dizer isso, se você não lavar a louça, você não vai sair, né? Então, você tem aí uma condição. Caso você não lave a louça, você não irá sair. A gente tem bastante uso dessas
conjunções desses conectores condicionais. Aqui nós temos a oração subordinada adverbial concessiva. Eu acho que a concessiva, ela dá meio que um nó na cabeça de muitos alunos, né? E muita gente tem dúvida em relação à concessiva. E aí, para você fixar melhor a concessiva, eu costumo dizer para os meus alunos assim, olha, façam a correlação com a adversativa das coordenadas. Porque as adversativas todo mundo conhece, né? O mais. O mais é adversativo, beleza. A ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma das adversativas. Você vai ter uma ideia de oposição, de contradição, certo? A ideia é a mesma, entretanto, e esse entretanto é adversativo, tá? Os conectivos, né, as conjunções, as locuções conjuntivas, elas serão diferentes, não são as mesmas. Então, o entretanto é só adversativo, né? No caso das concessivas, nós vamos ter o embora, o ainda que, o conquanto, o mesmo que, por mais que, por menos que, se bem que, ainda que se bem que, nesse sentido, quando estiver esse sentido for associado ao ainda que, né, dentro de um contexto. Nós temos o malgrado, né, que é também uma conjunção subordinativa concessiva. Então, lembrem sempre, se vocês tiverem dificuldade, né, e é uma condição, desculpa, se vocês tiverem dificuldade de lembrar das concessivas, é só lembrar o seguinte, as concessivas são primas das adversativas. E aí eu acho que fica mais fácil, né, de lembrar. As concessivas são primas das adversativas, então a ideia é a mesma, só o que vai mudar são os conectivos. Então, embora estivéssemos em pleno dia, quase nada se enxergava. Vejam aí a ideia de oposição. Estamos de dia nós temos a claridade e a ideia é que no claro a gente enxergue bem, tá? Mas aí a gente está em pleno dia, mas, vejam, dá até para a gente fazer essa substituição, mas quase nada se enxergava, né? Dá para fazer a substituição, mas a estrutura vai se modificar, né? Por exemplo, estávamos em pleno dia, mas quase nada se enxergava. Então, o verbo vai se modificar, se eu modifico o conectivo, transformo essa concessiva em adversativa, com o uso do mais, ou do porém, ou do entretanto, ou do todavia, contudo, essa estrutura do verbo vai se modificar também, tá bom? Muito bem, vocês nunca mais vão esquecer das concessivas. Lembrem sempre, elas são primas das adversativas, tá bom? Muito bem, aqui nós temos as orações subordinadas adverbiais conformativas, tá? Elas vão indicar conformidade, né? Uma relação de correspondência, concordância entre dois episódios, né? Entre quando você quer citar um argumento de uma pessoa especialista, né? Você diz, conforme fulano de tal, isso não é certo, né? A gente tem o uso também do consoante, que não está aí, né? Nós temos o conforme, o segundo como, quando estiver aplicado com o sentido de conforme, como eu disse para vocês. O como é muito produtivo. No final, até posso mostrar 3 exemplozinhos do como para a gente verificar que é essa diferença entre a conformativa, a comparativa e a causal, tá? Então, ocorreram pancadas de chuva conforme previa a meteorologia. Então, vejam aí que dá a ideia de conformidade. As comparativas estabelecem uma relação de comparação entre duas coisas, né? Entre duas pessoas, enfim, entre duas ideias. Sempre vamos ter dois, essa ideia de dual, tá? De dois. Então, as principais conjunções comparativas são o como, o que sempre precedido dos advérbios menos ou mais, né? Menos que ou mais que. O qual precedido de tal e o quanto precedido de tanto, tá? Então, vejam aí, ela se movia tal qual uma bailarina. Então, ela se movia como uma bailarina.
né? Quando vocês dizem, por exemplo, tal pai, tal filho, o filho significa dizer o filho é como o pai, tá? Aí tem a ideia de comparação. Aqui nós temos as orações subordinadas adverbiais proporcionais, que vão dar a ideia de proporção. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma relação também entre dois polos, em que toda alteração em um implica alteração em outro, tá? As principais conjunções ou locuções conjuntivas proporcionais são a proporção que, a medida que, quanto menos, quanto mais. É importante lembrar o seguinte, tá, gente? Esse a medida que é proporcional. Se você quer indicar proporção, você deve utilizar o à medida que. Então, por exemplo, à medida que ele ia, ficava mais inteligente, tá? Muitas pessoas utilizam, em vez de utilizar a medida que, utilizam na medida em que, para indicar proporção. Tá errado? É aquela velha história. Não está errado. Não está errado. As pessoas usam, é muito comum, mas em níveis mais formais da língua, né? No registro escrito formal, ou mesmo no registro oral formal, em que você precisa se utilizar do conhecimento da norma padrão, esse na medida em que, para indicar proporção, ou mesmo na medida que algumas pessoas utilizam, né? Essas duas construções, elas não são aceitas, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que se dá essa diferença do na medida que, ou a medida que, na medida em que, tá? Muito bem, aqui vejam esse exemplo aqui, ó. Eu tenho o seguinte, à medida que ele lia, ficava mais inteligente. Então, aí eu tenho uma ideia de proporção. Quanto mais eu leio, ou quanto mais ele lê, mais ele fica inteligente. Então, vejam, a alteração em um implica a alteração no outro, tá? Na outra ideia, no caso, tá? E aqui marca, obviamente, a ideia de proporção, tá? É diferente do na medida em que dá a ideia de explicação, tá? E essa forma na medida que, ela não tem um correspondente no sentido mesmo do registro formal, da norma padrão, né? Em se tratando de gramática tradicional, a gente não tem um correspondente, porque essa forma, na medida que, para a gramática tradicional, que isso fique claro, tá? Para a norma padrão, essa forma não existe. Ah, Thaisa, quer dizer que as pessoas não usam? Não, as pessoas usam. As pessoas usam tanto no sentido de proporção, né, no sentido proporcional, quanto no sentido causal, né, de causa. Mas, como eu disse, deixo registrado e esclareço que quando eu digo que essa forma não existe para a gramática tradicional, para a norma padrão, que não aceitam essa forma como correspondente a nenhuma ideia, tá? Nenhuma ideia no sentido de significado, tá? Tendo em vista que as conjunções implicam um significado, elas trazem consigo a relação de significação, de uma relação semântica, certo? E embaixo vocês têm aqui, ó, gosto desse lugar na medida em que me traz paz. Então, eu gosto, não é quanto mais eu gosto desse lugar, mais ele me traz paz. Não é a ideia de proporção aqui, vejam. Aqui é a ideia de explicação. Por que eu gosto desse lugar? Porque ele me traz paz. Então, nesse caso de explicação, eu utilizo na medida em que. Tudo bem? Então, nesse caso aí, a gente tem uma diferença. O na medida em que, Thaisa, é aceito pela tradição gramatical? Sim, tá? Sim, é aceito, e ele indica, como vocês podem ver aí, explicação. Então, que isso fique bem claro, tá bom? Muito bem, aqui a gente tem a oração subordinada adverbial temporal, que indica tempo,
tempo, certo? Então, nós vamos ter as conjunções ou locuções conjuntivas. Quando, enquanto, apenas, mal, antes que, logo que, depois que, até que e sempre que, tá bom? Nesse caso aí, vejam, a gente tem um exemplo, ela já veio com a canja antes que você trouxesse a galinha. Então, é o tempo, marcação de tempo, ideia de tempo, por isso, oração subordinada adverbial temporal. E aqui eu tenho um exemplo, trago um exemplo das 3 orações que podem ser utilizadas com o como, né, com a conjunção como, e expresso a diferença de significado que esse como pode exercer, né, como eu disse no decorrer da aula de hoje. Então, vejam aí, eu tenho um exemplo de oração subordinada adverbial causal. Como eu perdi, não quero mais jogar. Vejam, aqui a gente tem esse como com esse sentido de causa, né? Uma oração subordinada adverbial causal. Como eu perdi, não quero mais jogar. Então, qual é a causa de eu não querer mais jogar, né? Eu perdi, não quero mais jogar. Vejam que nesse caso, a oração, como eu mostrei para vocês lá no início, a oração principal, ela é consecutiva, ela dá a ideia de consequência, ela traz a consequência, né? Ela traz a consequência, tá? E a oração subordinada traz a causa. A causa é eu perder, como eu perco sempre, não quero mais jogar. Aí a gente tem a oração subordinada adverbial conformativa, né? Por exemplo, como eu te contei, ele desistiu do curso. Então, vejam que eu posso substituir pelo conforme. Conforme eu te contei, conforme eu te falei, ele desistiu do curso. E a oração subordinada adverbial comparativa. Ele é como o pai, sempre desastrado. Então, nesse caso aí, a noção de comparação. Muito bem, gente. Por hoje é isso. Eu espero que eu tenha facilitado um pouco mais essa compreensão das orações subordinadas adverbiais, que na maioria das vezes são bastante vistas como vilãs, né? Difíceis, impossíveis, negócio de oração subordinada, né? Então, fica aí essa minha contribuição, espero que eu tenha ajudado, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula e até mais!